Um dos mais importantes aspectos de experimento de Grinberg-Zilberman é demonstrar o poder de nossa intenção. Seus sujeitos tinham a intenção de fazer com que sua conexão não local se manifestasse. O parapsicólogo Gene Radin, entre 1999 e 2006, fez mais alguns experimentos demonstrando o poder da intenção. Um de seus experimentos tirou proveito do julgamento de O.J. Simpson em 1994-1995. Na época, muita gente estava assistindo ao julgamento pela TV, e Radin formulou a hipótese acertada de que a intenção das pessoas na observação televisiva do julgamento flutuaria muito em função do drama no tribunal estar intenso ou entediante. Por outro lado, ele tinha um grupo de psicólogos que elaborou um gráfico da intensidade dramática do julgamento e, portanto, da intensidade das intenções das pessoas como função do tempo real. Por outro lado, em laboratório, mediu o desvio do acaso daquilo que chamamos geradores de números aleatórios, que traduzem eventos quânticos radioativos e aleatórios em sequências aleatórias de zeros e uns. Ele descobriu que os geradores de números aleatórios desviavam no máximo do acaso no momento exato em que esses momentos de drama no tribunal estavam mais intensos. O que isso significa? Disse o filósofo Gregory Bateson. O oposto da aleatoriedade é a escolha. Assim, a correlação prova o poder criativo da intenção. Em outra série de experimentos, Radin descobriu que geradores de números aleatórios desviam do acaso em salas de meditação quando pessoas meditam juntas, mostrando forte intenção. Sem dúvida, o leitor curioso irá perguntar como se pode desenvolver o poder da intenção. O fato é que todos nós tentamos manifestar coisas por meio de nossas intenções. Às vezes elas funcionam, mas muitas vezes não. Agora, vemos que isso ocorre porque estamos no ego quando temos alguma intenção. Porém, como podemos alterar essa situação? Essa é uma excelente pergunta. Uma intenção deve começar no ego, pois é nele que normalmente estamos, locais, individuais e egoístas. No segundo estágio, temos a intenção de que qualquer um consiga realizar aquilo que queremos realizar, ou seja, vamos além do egoísmo. Não precisamos nos preocupar, não perdemos nada. Quando dizemos qualquer um, isso nos inclui também. No terceiro estágio, permitimos que nossas intenções se transformem em prece. Por exemplo, se minha intenção está em harmonia com a intenção do todo, de Deus, que se torne real. No quarto estágio, a prece deve silenciar, tornando-se meditação. Isto é importante, porque apenas no silêncio as possibilidades podem crescer. Se você praticar com seriedade, não espere resultados do dia para a noite. Hoje, com nosso estilo de vida agitado, é difícil silenciar. Cultive o silêncio. Desacelere seu ritmo de vida. Abra espaço para novas possibilidades. Depois, manifeste sua intenção de forma descontínua. Este é o verdadeiro segredo da manifestação. A causação descendente acontece em um estado não comum de consciência que chamamos consciência Deus. Contudo, não estamos cientes disso. Por que essa alienação? Os místicos têm falado da unidade da consciência Deus e de nossa consciência há milênios, mas a maioria não ouve. Por quê? Os Upanishads dos hindus dizem enfaticamente: você é aquilo, significando que você é Deus. Jesus disse, com a mesma ênfase: vocês são filhos de Deus. Temos uma chave, somos filhos de Deus, temos de crescer para realizar nossa consciência Deus. Há mecanismos que obscurecem nossa divindade,
dando origem à nossa separação cotidiana, que chamamos ego. Esse ego cria uma barreira que nos impede de ver a unidade com Deus e com os demais. Crescer espiritualmente significa superar o ego. Um ponto-chave é que a causação quântica descendente da escolha é exercida descontinuamente. Se a escolha fosse contínua, um modelo matemático, pelo menos um algoritmo de computador, poderia ser elaborado para ela. Assim, o resultado da escolha seria previsível e seu autor seria redundante e não mais poderia ser chamado Deus. Nosso estado comum de consciência em vigília, dominado pelo ego, suaviza a descontinuidade, obscurecendo nossa liberdade de escolha, limitando-a apenas ao que é conhecido. Estar consciente de que escolhemos livremente é superar o ego, dando um salto descontínuo, que pode ser chamado salto quântico. Se você tiver dificuldade para imaginar um salto quântico descontínuo, uma ideia de Niels Bohr pode ajudar. Bohr propôs um modelo do átomo em 1913. Ele sugeriu que os elétrons apenas podem se mover de determinadas maneiras. Os elétrons giram em volta do núcleo atômico em órbitas contínuas. Entretanto, quando um elétron salta de uma órbita para outra, o faz de forma muito descontínua e, dessa maneira, nunca segue o espaço entre as órbitas. Ele desaparece de uma órbita e reaparece na outra, fazendo com que quanta de energia seja emitido ou absorvido, dependendo da direção do salto. Esse salto é um salto quântico. Como a consciência quântica cósmica não local, Deus, se identifica com um indivíduo, torna-se individualizada, como a continuidade do mundo material obscurece a descontinuidade, de maneira primária pela observação e depois pelo condicionamento. Antes da observação, a consciência Deus é uma e indivisa em meio às suas possibilidades. A observação implica uma cisão entre sujeito e objeto, uma cisão entre o self, que observa, e o mundo que é observado. O sujeito ou self, que experimenta o mundo, é unitivo e cósmico na experiência primária de um estímulo. Nessa experiência primária, a consciência Deus escolhe sua resposta ao estímulo a partir das possibilidades quânticas com total liberdade criativa, sujeita apenas às leis da dinâmica quântica da situação. Com experiências adicionais do mesmo estímulo, experiências que levam ao aprendizado, as respostas do ego ficam prejudicadas em favor de respostas passadas ao estímulo. É isto que os psicólogos chamam condicionamento. A identificação com o padrão condicionado de respostas a estímulos, ou os hábitos do caráter, e o histórico das lembranças de respostas passadas, dá ao sujeito self uma individualidade local aparente, o ego. Quando operamos a partir do ego e de nossos padrões individuais de condicionamento, nossas experiências, sendo previsíveis, adquirem uma aparente continuidade causal. Por isso, desenvolvemos um senso mais intenso de self pessoal. Assim, nos sentimos separados de nosso self íntegro e unitário e da consciência Deus. É então que nossas intenções nem sempre produzem o resultado desejado. A síntese do condicionamento é que, à medida que a consciência vai se identificando com o ego, vai perdendo liberdade. No limite do condicionamento infinito, a perda de liberdade é de 100%. Nesse ponto, a única escolha que nos resta em termos metafóricos é de sabores de sorvete, chocolate ou baunilha, uma escolha entre alternativas condicionadas. Não que queiramos depreciar o valor dessa mísera liberdade, mas com certeza não é uma liberdade de verdade. Neste limite, o behaviorismo justifica muita coisa.
é o chamado limite do princípio de correspondência da nova ciência. Abre parênteses. O princípio de correspondência da teoria quântica foi formulado por Bohr em 1923 e, segundo ele, as teorias quânticas e newtoniana tendem a concordar em algumas situações, como, por exemplo, no domínio macroscópico da realidade. As condições sob as quais a física quântica e a física clássica concordam são chamadas limites de correspondência ou limite clássico. Fecha parênteses. Mas não precisamos ter medo. Nunca chegamos tão longe no condicionamento. Mesmo o ego retém alguma liberdade. Um aspecto muito importante da liberdade que retemos é a liberdade de dizer não ao condicionamento, uma liberdade que nos permite ser criativos de vez em quando. Existem dados experimentais a favor de tudo o que dissemos. Na década de 1960, os neurofisiologistas descobriram o chamado potencial P300 relacionado a eventos, que sugeriu nossa natureza condicionada. Em síntese, P300-ERP é uma onda elétrica breve, 300 milissegundos, no eletroencefalograma de uma pessoa. O P300 é usado como indicador de atividade mental, uma medida que nos revela como as ondas cerebrais discriminam entre estímulos potencialmente importantes e os não importantes. A amplitude da onda P300 aumenta com estímulos imprevisíveis, improváveis ou altamente significativos. Suponha que, como demonstração de seu livre-arbítrio, você declare sua liberdade de erguer seu braço direito e seguir em frente. Analisando máquinas ligadas ao seu cérebro, um neurofisiologista pode facilmente prever, segundo a aparência da onda P300, que você irá erguer o braço. Que tipo de livre-arbítrio é esse, se sua decisão pode ser prevista? Dessa maneira, será que o behaviorista tem razão? O ego não tem livre-arbítrio. Quem sabe os místicos tenham razão. O único livre-arbítrio é a vontade de Deus, a qual devemos nos submeter. Surge daí um paradoxo. Como nos submetemos à vontade de Deus se não temos liberdade para isso? Uma vez mais, não há nada para temer. O neurofisiologista Benjamin Libet, em 1985, fez um experimento em que resgata um mínimo de livre-arbítrio até para o ego. Libet pediu aos seus sujeitos que negassem a ação no instante em que tivessem consciência de que podiam desejar levantar os braços livremente. Nesse caso, os neurofisiologistas ainda poderiam prever, a partir do P300, que o sujeito ergueria o braço, mas, acima do esperado, os sujeitos de Libet conseguiram resistir à vontade e não levantaram o braço, demonstrando que preservaram o livre-arbítrio de dizer não à ação condicionada de erguer o braço. Há muitas situações em que a análise deixa um pouco ambíguo o fato de que elétrons dão saltos quânticos rotineiramente, não apenas situações nas quais os átomos emitem luz como resultado desses saltos. Podemos citar, por exemplo, o fenômeno da radioatividade, no qual os elétrons saem às vezes dos núcleos do átomo radioativo. A análise mostra que os elétrons penetram uma barreira de energia para verem a luz do dia do mundo exterior. Mas como um elétron pode penetrar uma barreira de energia se sequer possui energia para saltar sobre ela? Alguns físicos utilizam o termo tunelamento para descrever esse fenômeno. O elétron passa pela barreira de energia dando um salto quântico sem percorrer o espaço para fazer seu tunelamento. Agora, ele está deste lado da barreira. No outro instante, ele está do outro lado, no estilo do salto quântico. Porém, a análise ainda é teórica. Há algum experimento que, abre aspas, realmente, fecha aspas, mostre que os elétrons não estão passando por uma barreira de energia, mas dando saltos quânticos descontínuos sobre ela? Há sim.
O mesmo tipo de fenômeno de tunelamento é encontrado em determinados transistores. Neste caso, os pesquisadores mostraram que os elétrons fazem a transição de um lado para o outro da barreira de energia numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Como a teoria da relatividade, comprovada em experimentos, menciona que os elétrons não podem se mover no espaço numa velocidade superior à da luz, os elétrons devem estar se movendo instantaneamente sem passar pelo espaço. Em outras palavras, na verdade, estão dando um salto quântico. Com relação às ondas de possibilidade, o experimentador causa o colapso da onda de possibilidade do elétron deste lado da barreira. Logo depois, o elétron é novamente uma onda de possibilidade. Uma de suas possíveis facetas é que esteja do outro lado da barreira de energia. Quando nossa observação causa o colapso da onda de possibilidade do outro lado, como não passa tempo algum entre as duas observações, concluímos que o colapso quântico é descontínuo. Mas há uma longa distância entre um elétron submicroscópico e um corpulento ser humano. Como mostramos que a descontinuidade é relevante para eventos pertencentes à consciência humana, de maneira que todos possam perceber, haveria uma indelével assinatura divina do salto quântico nos assuntos macroscópicos do mundo? Sim. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.